Olá pessoal, tudo bem? Bom, como prometi ontem, hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês sobre faltas justificadas no trabalho. Mayra, o que são faltas justificadas? São todas aquelas ausências do empregado que o empregador não pode descontar do seu salário, por serem consideradas faltas justificadas, beleza? Onde que temos isso? Lá na nossa CLT, nós temos um rol de motivos que justificam o empregado se ausentar do trabalho, certo? Antes de nós falarmos desse artigo propriamente dito, eu quero falar para vocês sobre o atestado médico, que também é uma forma de justificar a falta do empregado. Então, aquele empregado que por motivo de saúde necessitar se ausentar do trabalho, vai ter um documento médico, que é o atestado, onde aquele médico, que é a pessoa capaz para isso, vai informar a quantidade de dias. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 60, 90 ou um prazo indeterminado que o empregado precisa se ausentar do labor. Feito isso, o empregado vai fornecer esse atestado para a empresa, para o empregador, e o empregador vai computar como falta justificada, ou seja, não vai descontar esse período do empregado. Mayra, mas quem paga isso para o empregado? Até o 15º dia é o empregador. A partir do 16º dia de afastamento é o empregado. Nessa questão de afastamento, nós temos algumas regrinhas, mas que eu vou deixar para um vídeo posterior, onde nós formos falar de auxílio-doença, tá bom? Então fica muito extenso aqui e nós perdemos o foco. Mas voltando no atestado. Mayra, e aquele empregado que chega para mim, né, para o empregador, com um atestado apenas de comparecimento numa consulta? Às vezes no período de 1 hora ou 2 horas, porém ele não veio o dia inteiro. O que eu faço? O empregador ele pode aceitar como uma justificativa e abonar ali aquele período que consta no atestado de 1 ou 2 horas e o restante dar como falta, porque o empregado só tem um atestado daquele período que ele compareceu, tá bom? O empregador, por entender o motivo, pode daí de boa fé, é facultado ao empregador, né, se ele quiser abonar o restante do dia, ou só comprovar o porquê que não veio mesmo, mas descontar o restante do dia do empregado, tá? Então, feitas essas considerações finais, sabemos que o motivo de doença, quando eu tenho atestado, é motivo de justificativa de falta. Nós temos também lá no artigo 473 da CLT um rol taxativo. São 12 incisos que falam sobre 12 motivos que justificam falta no trabalho. Quais são eles? Então, vamos lá. O primeiro é o que fala sobre licença nojo. Mas o que é essa licença nojo? Essa licença é em motivo de falecimento de alguém. Eu posso faltar porque um vizinho ou uma madrinha faleceu? Depende, tá? Então, quem são os parentes, né? Quem são as pessoas que, se falecerem, o empregado tem direito a faltar, a se ausentar no trabalho e não ter desconto no seu salário? Cônjuge, ascendente, pai, mãe, descendente, filho, filha, ou irmão, ou então uma pessoa que é declarada seu dependente de forma econômica na carteira de trabalho, lá na Previdência Social. Então, às vezes tem um enteado, às vezes tem um afilhado, né? Às vezes tem alguém que está sob sua dependência. Então, essa pessoa, se faleceu, o empregado tem direito sim. Quantos dias? 2 dias, tá? Então, licença nojo, primeiro item, temos 2 dias de direito de falta justificada. O segundo é em virtude de casamento. Então, 3 dias consecutivos, tá? Terceiro, quando o nascimento do filho, no decorrer da primeira semana, tem direito a 1 dia de falta também justificada. Quarto motivo, em a cada 12 meses de trabalho, o empregado ele tem direito a 1 dia para doação voluntária de sangue, tá? Então, esse dia também é considerado como falta justificada, não pode ser descontado do salário. Mesmo que ele fique lá, às vezes, 1 hora só doando sangue, não desconta o dia inteiro, tá? Quinto item, 2 dias consecutivos para fim de se alistar eleitor, tá? Então, 2 dias para se alistar como eleitor. Sexto, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, é motivo de justificativa de falta.
nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento do ensino superior. Também justifica, não desconta do salário. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo, seja como testemunha, seja como parte, tá? Então, o que eu preciso? Fornecer uma declaração que pede-se na secretaria do fórum onde tiver que comparecer em juízo, para comprovar que esteve presente durante aquele período ali em uma audiência ou para prestar esclarecimento, algo assim, tá bom? Nono item. Por tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. 10º, 2 dias, tá? Esse daqui as pessoas sempre me perguntam. Mária, quantos dias eu tenho direito para acompanhar a consulta médica da esposa ou da companheira, tá? Tem união estável, algo assim. São 2 dias para acompanhar consulta médica e exames complementares durante o período da gravidez. 11º, 1 dia por ano para acompanhar o filho de 6 anos em consulta médica e 3 dias a cada 12 meses em caso de realização de exame preventivo de câncer, devidamente comprovado, tá? Então, nós temos 2 dias no caso de falecimento das pessoas elencadas aqui, então cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que seja declarado seu dependente economicamente, 3 dias para casamento, 1 dia no decorrer da primeira semana, quando do nascimento do filho, 1 dia a cada 12 meses para doação de sangue, 2 dias consecutivos para fins de alistamento, para se alistar como eleitor, no tempo que tiver que prestar serviço militar, nos dias em que estiver prestando vestibular também, quando precisar comparecer em juízo, independente da quantidade de dias, pelo tempo que se fizer necessário em reuniões, quando for dirigente sindical, né, de reunião oficial, 2 dias para acompanhar companheira ou esposa em consulta médica ou exames no período da gravidez, 1 dia para acompanhar filho de até 6 anos na consulta médica e 3 dias a cada 12 meses para realização de exame preventivo de câncer, tá certo? Existem algumas questões que nós precisamos conversar também. Então, qual que é o dever da empresa? Promover uma condição de saúde, né, seja ela física, seja ela psíquica, daquele empregado. E qual que é o dever do empregado? Também cooperar para a empresa. Então, o que acontece? Essas são as justificativas, os direitos mínimos do empregado. Por óbvio que nós temos a convenção coletiva de cada categoria que pode, além dessas, colocar outras justificativas também, bem como aumentar a quantidade de dias relacionados aqui. Então, o que for mais benéfico para o empregado pode ser convencionado através de uma convenção coletiva, ou também através de um regulamento da empresa. Tem muitas empresas que às vezes colocam lá, no caso de pai ou de mãe que acompanhar o filho em consulta ou permanecer com ele em internamento, as faltas podem não ser justificadas a fim de serem abonadas, mas são justificadas sim como uma forma de não ter uma demissão daquele empregado por justa causa, por estar se ausentando indevidamente do trabalho, tá? Como também no regulamento interno pode colocar um prazo maior para acompanhamento do filho ao médico, para permanecer com o filho internado, tá? Tudo que for mais benéfico para o empregado pode ser pactuado ou regulamentado pela empresa ou convenção coletiva, ok? Isso daqui que nós falamos antes é o mínimo, tá? É o direito básico do empregado. Agora, o empregado também tem que pensar, vamos supor, aquele empregado que trabalha por turnos. Então, às vezes trabalha de manhã e não trabalha à tarde. E ele marca para acompanhar o filho numa consulta no período da manhã, sendo que ele poderia marcar no período da tarde, porque o médico atende à tarde, não haveria motivos para não
não marcar. Então, o empregador está vendo que não está tendo uma boa fé do empregado, está tendo uma forma de se ausentar do trabalho. Então, se ele já não tem esse mínimo de falta já não tem mais direito a essas faltas justificadas, pode sim descontar, porque ele poderia ir à tarde, não precisaria se ausentar do trabalho para isso, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o que é mínimo, tá? Quais são as faltas mínimas que são justificadas. Além disso, cabe à convenção coletiva ou ao regulamento interno da empresa ou ao empregador conceder de forma mais benéfica ao empregado um período maior de justificativa de faltas, ok?